segundo vídeo, vamos dar continuidade, reconhecer Cristo, que é o Filho de Deus. E disseram todos: logo és tu, Filho de Deus? Ele lhes disse: vós dizei que eu sou. Lucas capítulo 27, verso 70. E disse Filipe: é lícito crer que de todo o coração? E respondendo lhe disse: creio que Jesus é Cristo, Filho do homem, Filho de Deus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, Filho de Deus? 1 João capítulo 5, verso 5. Reconhecer que antes andava nas trevas e que necessita de um novo nascimento. Não te maravilhes de ter dito: necessário vós é nascer de novo. João capítulo 3, verso 7. Nascer de novo é mudar de vida. Viu, servas do Senhor? De atitude, de comportamento. É se colocar como uma criança diante de Deus e com disposição de esquecer todo o passado e ter humildade de como uma criança passar um novo processo de aprendizagem. Quando uma criança nasce, ela é totalmente dependente dos pais. Não anda, não fala, não se alimenta sozinha, né? É assim que o Pai Celestial quer que nos comportemos quando decidimos nascer de novo. Que como um bebê possamos nos sentir confortáveis, seguros no colo do Pai. Que possamos ouvir e aprender pouco a pouco a falar. E que possamos ser alimentados por pessoas mais experientes, que saibam exatamente como é o tipo do alimento que devemos consumir de acordo com o nosso crescimento. Um bebê não anda antes de aprender se arrasta. Tudo é feito gradativamente. Passo a passo, vamos aprendendo a nos virar sozinho, mas com certeza não é da noite para o dia. A vantagem de nos colocarmos como bebê diante do Pai é receber tratamentos de bebê. Recebemos cuidados especiais e somos tratados como tal. Durante todo esse processo de misericórdia do Senhor, se estende de maneira esplêndida, pois Deus, na sua infinita sabedoria, entende que um bebê de nenhuma forma pode ser tratado, julgado ou até mesmo condenado como adulto. Mas não podemos esquecer que só uma fase, com o passar do tempo aprendemos a nos virar sozinhos, andar, falar e até nos alimentar, pois o alimento que antes sustentava o bebê já não é suficiente para sustentar o adulto. É engraçado quando nos referimos aos alimentos, mas se antes do indicado substituirmos o alimento do bebê, o leite, por um alimento mais forte, podemos prejudicá-lo, fazer com que fique doente, e se exageramos, podemos até mesmo matá-lo. O mesmo acontece com o adulto que se alimenta de forma inadequada. Será que o adulto consegue sobreviver se alimentando unicamente de leite? Não, com certeza. Assim é o resultado da palavra de Deus das nossas vidas. Quando não ensinada de maneira correta, ou seja, passo a passo, Deus trata cada um de acordo a fase da vida que está vivendo no momento. Lembrando que não adianta fingir. É impossível um adulto se passar por criança. Existem algumas pessoas que passam a sua vida espiritualmente fingindo de cego, surdo, mudo ou até mesmo paraplégico, com o intuito de viver em função da vida espiritual de outra pessoa. Podemos até enganar outro ser humano, mas não conseguiremos enganar a Deus. Reconhecer que como adultos precisamos nos espelhar com Cristo. Adulto que somos, né?
seguindo aos seus ensinamentos. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João capítulo 7, verso 16. Seguir os passos de Jesus é, na verdade, praticar aquilo que Ele nos ensina através de sua palavra. Para isso precisamos cada dia mais estudar a sua palavra e aprender a seguir seus passos. Que o propósito nosso seja de evoluir, progredir, nos tornando cada dia pessoas melhores, buscando diariamente a santificação, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Porque luz e trevas nunca se unem. Na verdade, a luz e trevas não se unem porque ambas são completamente opostas. Igual a vida espiritual não se une com a vida carnal. Existe um ditado popular que diz que os opostos se atraem, até que concordo com esse ditado, porque ele é bastante claro: se atraem, mas não se unem. Diferente, né? Quando conhecemos uma pessoa, nada sabemos dela. Vendo-a de longe, pode ser que algo nos atrai, beleza. Mas quando nos aproximamos e passamos a conhecê-la melhor, duas coisas acontecem: ou a incluímos em nosso círculo de relacionamento, ou excluímos. Por quê? Deixa-me ser mais claro: o que separa uma pessoa da outra não são suas preferências. Um gosta de doce, outro de sal. Um de desenho animado, outro de filme, novela. Um de calor, outro de frio, etc. Na verdade, o que separa, nos une uma pessoa a outra, é o seu caráter. Não sua beleza plástica. Caráter esse que, com o passar do tempo, é logo identificado através do comportamento. Uma pessoa com bom caráter dificilmente consegue se manter por muito tempo, qualquer tipo de relacionamento. Uma pessoa de caráter duvidoso, luz, trevas, bem, mal, dia e noite. Pessoas classificadas como trevas, estava atendendo o celular, viu? Por isso que me enrolei. Tem que fazer duas coisas: tem que assobiar e chupar cana, tem que chutar o escanteio e cabecear e fazer gol. Humorismo um pouco, né, diante da palavra. Pessoas classificadas como trevas, filhos, trevas, sentido espiritual, jamais assume a sua natureza, salvo pelo momento que decide mudar. São pessoas que se intitulam iluminadas, com plena convicção que, assim como o sol tem a sua própria luz. São pessoas que pensam não precisar de ninguém, pois brilho o suficiente para ofuscar o brilho de qualquer um. Por conta disso, são pessoas inseguras que estão o tempo todo sentindo-se invejadas, perseguidas, traídas, injustiçadas. Pessoas que não crescem simplesmente porque tem sempre alguém no seu caminho a impedindo de progredir. São pessoas que têm grande resistência em passar pelo processo do novo nascimento, pois não têm humildade para tornar-se criança, iniciar a sua nova vida. São inteligentes demais para ser ensinada por qualquer um, sabe de tudo e tem sua própria maneira de interpretar tudo. Pessoas classificadas como luz, sentido espiritual, logo reconhece a sua natureza e sente uma necessidade enorme de diariamente concentrar-se. Não se considera o sol com todo o seu brilho, pelo contrário, tem convicção de que é a lua. Sabe que não pode brilhar sozinha, pois não tem fonte de luz. Sua fonte é Cristo, o verdadeiro astro-rei, que diariamente resplandece a sua luz e é logo refletida na sua vida.
São pessoas que não brilham por brilhar, mas para iluminar a vida de outras pessoas. Não vieram para clarear o dia, pois isso o sol já faz. Que diferença faria uma luz acesa durante o dia? Nenhuma, não é mesmo? Seres de luz têm uma missão nesta vida: fazer com que a sua luz resplandeça nas trevas, com o intuito de que a mesma torne-se luz nas trevas. São pessoas resolvidas que não se ofuscam com nenhum outro brilho. Estão acostumados a andar com outros seres de luz. Entende que quanto maior o brilho significa que maior é a luz, sendo assim, menor fica a escuridão, as trevas. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. 1 João capítulo 2, verso 9. Nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem como seu esplendor. A lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Isaías capítulo 60, verso 19. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por pouco tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João capítulo 12, verso 35. Então, amados e amadas, Jesus é a luz do mundo, para quem está nas trevas. Sentido espiritual. Se algumas décadas atrás disséssemos para pessoas que um dia as drogas atingiriam quase todas as famílias e que os traficantes estariam dentro das escolas, elas não acreditariam. Se disséssemos que a pornografia, a homossexualidade, os atos sexuais estão em horário nobre de TV, novelas, eles diriam: estamos loucos. Se disséssemos que os abortos, assassinatos, estupros seriam cometidos muitas vezes por dia no mundo todo, eles diriam que Deus permitiria jamais uma coisa dessas. Mas hoje em dia, essas pessoas são nossos avós, e se sentam na frente da TV e veem todo tipo de maldade, pecado diante dos seus olhos. A escuridão tomou conta do mundo, e Jesus já havia alertado que isso aconteceria antes da sua volta, pois o amor de muitos se esfriaria por causa do pecado. O mundo é mais fácil. Mateus capítulo 24, verso 12. Você consegue imaginar o quanto esse mundo está pior daqui a 10 anos? Se o Senhor Jesus não voltar antes? Isso nos causa medo e insegurança só de pensarmos. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta: fiéis à palavra, servas do Senhor, diante de todas essas coisas terríveis que temos visto por aí, você acha que as trevas irão vencer a luz do Evangelho de Jesus? Você acha que a escuridão dominará tudo e acabará até mesmo com os filhos de Deus? A resposta é não. O povo de Deus nunca será derrotado e nunca deve se intimidar pelas trevas e a fúria do adversário. A Bíblia diz que Jesus vai brilhar na escuridão, não importa quanto escuro o mundo esteja. Em Isaías capítulo 9, verso 2 está escrito: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra das sombras da morte, raiou uma luz. Isaías capítulo 9, verso 2. Vivemos em tempos de morte, muita escuridão, mas Deus disse que nessa situação a sua luz brilhará mais forte. Vejam: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz, diante deles tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Isaías capítulo 42, verso 16. Copiaram?
Guarde isso. As trevas nunca irão apagar a luz de Deus. Quem teve, vale aqui alertar quem está ouvindo, um passado marcado por drogas, por pornografia e rebeldia, mas um dia tem que ouvir a palavra de Jesus, que faz por você na cruz, e a sua vida não será a mesma. Hoje eu sei que Deus pode mudar a história de qualquer um. Servas do Senhor, servas do Senhor. Vou repetir, hoje sei que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Não importa quão perdida você esteja. E você acredita no poder de Deus? É maior do que o poder do adversário. Você quer caminhar na luz da palavra de Deus e ter uma vida abençoada? Então busque a sua vida, a sua santidade. Servas do Senhor. Fique longe daqueles que só querem praticar o pecado, e Deus brilhará a sua luz em você. Ele quer fazer um milagre em sua vida e usá-la para levar a esperança a seus familiares, a seus amigos e quem te rodeia. Essa esperança chamada Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Atenção, servas. A palavra e o que Deus está mandando a você. Enfim, há um tempo atrás ouvi a chegada da luz elétrica. Vamos tocar a palavra, a luz das trevas. Para os ribeirinhos, luz para quem não tem luz. Sentido figurado, filhos, não sentido espiritual. Aqueles que moram em casas flutuantes na beira do rio, Amazonas, e tiveram isso, foram contemplados com luz, sentido figurado. Coisas que são simples para nós, como ter uma geladeira, né, filhos? Para conservar alimentos. Eles não podiam ter, e dificultava a vida deles. A verdade é que falta luz, dificulta muita coisa. Não no sentido espiritual, filhos. Dificulta a visão, a realização de tarefas, o deslocamento e transporte. É só ver as limitações que um cego tem. Alguém que nunca viu a luz. A Bíblia diz que Jesus trouxe a luz às nossas trevas, sentido espiritual. O texto de Mateus, capítulo 4, verso 16, diz que aqueles que estavam em trevas viram uma luz maravilhosa, Jesus. As trevas são a vida do pecado que nos cega para a verdade e a luz e a liberta para encontrarmos uma vida em Jesus. Primeiro, precisamos entender que o pecado abre portas para a ação do adversário na tua vida. Quando vivemos em pecado, damos legalidade ao adversário para agir em nossa vida, nossa família, nosso dia a dia, ou seja, em nossa vida em geral. Segundo, o adversário nos cega para a verdade. Atenção, servas do Senhor, essa palavra eu dirijo a ti. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz. Você não está ouvindo, não está vendo a luz, que é Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4. Numa vida de pecado, mesmo conhecendo a Jesus, você será um cego. A luz pode estar brilhando, mas você não vai enxergar. O adversário nos mantém nas trevas, está mantendo você, serva do Senhor, e nos faz cegos, impedindo que a luz de Cristo nos ilumine. Quer ter a luz de Cristo? Serva.
Abandone o pecado, os maus pensamentos, ouvindo o comichão do adversário, dando beira ao adversário, que nada faz por você. Jesus traz a luz nas tuas trevas, servas do Senhor. Quando abandonamos o pecado e recebemos a Jesus como Senhor Salvador, fechamos a porta para o adversário e permitimos que Jesus traga clareza e direção à nossa vida. Jesus nos liberta, salva. Quer sair das trevas, servas do Senhor? Quer andar na luz? Deixa o pecado e receba Jesus como seu Salvador. Para quê? Para fazer o que Ele mandar. Abra seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo de ninguém. Abra seu coração à porta, que Ele está sentado no degrau, pedindo para entrar. Abra seu coração, servo. Jesus quer trazer a luz da tua vida. Não quer que você ande nas trevas, como você está. Quer isso? Quer fechar a porta para o adversário em sua vida? Quer abandonar o pecado e receber Jesus como Senhor e Salvador para fazer o que Ele diz? Levante as mãos e ore ao Senhor Jesus para que Ele traga luz no seu coração. Sim, o cristão e a luz e as trevas. Atenção, amados e amadas, o cristão, luz e as trevas, sentido espiritual, explicando direitinho para vocês entenderem, porque não vos demos a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus. Segundo, as palavras inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois Ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-las, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no vosso coração. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5, somos filhos de Deus, filhos da luz. Mesmo que sejamos filhos do dia, que significa luz, vivemos numa igreja que deve ser como a lua, que ilumina a noite também, as trevas. Individualmente devemos ser como as estrelas, olhar para a escuridão e deixar que o nosso Senhor Jesus, a estrela da manhã, nasça e brilhe em nossos corações, para ajudar e encorajar cada um de nós, seguir a instrução do nosso Senhor. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. Luz e trevas do cristão. A luz e as trevas são coisas tão comuns em nossas vidas, que tomaremos como exemplo. É importante lembrar que ambas foram criadas por Deus, em um sentido natural, feitas para a bênção do homem nesse mundo. A palavra de Deus nos lembra disso, porque lemos: eu formo a luz e crio as trevas. Isaías capítulo 45, verso 7. O ciclo da luz e as trevas é necessário para que o crescimento apropriado das plantas, sentido não espiritual, sentido figurado, filhos, para a devida acomodação de animais, tanto diurnos quanto noturnos, e por último para o descanso e bem-estar do homem.
Podemos ler como exemplo: dispõe as trevas e vem a noite, sentido figurado, não espiritual, na qual vagueiam os animais da selva, Salmo 104, verso 20. Quando Deus fez a separação entre as trevas e a luz, e assim estabeleceu o dia e a noite, Ele também nomeou portadores de luz, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, Gênesis capítulo 1, verso 16, sentido figurado, não espiritual. Com a propagação da iluminação elétrica na maioria dos lugares do mundo, existem pouquíssimas pessoas que experimentam a verdadeira escuridão noturna, sentido figurado. Mesmo em áreas rurais, a chamada poluição luminosa frequentemente faz o céu durante a noite ficar tão claro que se torna possível até mesmo ler com essa luz. O uso da luz artificial tem tornado possível a execução de muitas tarefas, tanto dentro dos ambientes fechados quanto fora. Tarefas que antigamente somente eram executadas durante o momento de luz do dia. Entretanto, durante a maior parte da história mundial, o dia e a noite foram bem definidos. E uma noite em que a lua não aparecia, era quase total a ausência da luz. Por isso temos a citação nas Escrituras: a noite vem, e quando ninguém pode trabalhar. Jó capítulo 9, verso 4. Sabemos com certeza que o Senhor Jesus estava falando sobre as trevas morais aqui, mas a citação também é verdadeira, tratando-se do aspecto natural. Não é dito quando as trevas começaram a cobrir o mundo antes da presente criação, pois o Espírito de Deus simplesmente diz, sentido figurado, não sentido espiritual: a terra, porém, estava de forma vazia, havia trevas, escuridão sobre a face do abismo, Gênesis capítulo 1, verso 2. Evidentemente houve alguma catástrofe entre a criação existente que a trouxe à tona esse estado de desordens que resultou em trevas. Mas então Deus disse: haja luz, e chamou Deus a luz de dia, Gênesis capítulo 1, verso 3 e 4. Desde então tem existido tanta luz quanto as trevas nesse mundo. E como temos visto, Deus tem usado ambas de uma forma natural. Vamos falar, filhos, agora, luz e trevas espirituais. Está calor. Entretanto, estamos mais interessados à luz e nas trevas em seu sentido espiritual, filhos. Pois em toda a palavra de Deus, as duas palavras estão conscientemente conectadas com o bem e com o mal. Respectivamente também, talvez possamos analisar alguma forma em que elas são apresentadas na Escritura. Em primeiro lugar, a queda do homem trouxe um amor pelas trevas, porque em seu estado natural o homem está agora afastado de Deus. E os homens que amaram mais as trevas do que a luz, Jó capítulo 3, verso 19, Adão e Eva, se esconderam atrás de uma árvore no jardim do Éden, depois de pecarem, porque estavam com medo da presença de Deus. Também, o caminho dos perversos é como a escuridão, Provérbios capítulo 4, verso 19. E em sentido geral, o mundo estava em trevas morais, depois da queda do homem, até que Cristo veio para nos salvar, deu sua vida por nós. Homens de Deus se levantaram acima da condição do mundo, mas Deus não tinha se revelado completamente. Mas então Cristo veio, aquele que podia dizer: eu sou a luz do mundo, Jó capítulo 8, verso 12. E também aquele que poderia ter dito a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem, Jó capítulo 1, verso 19. Infelizmente o homem não estava confortável com a luz, pois também lemos: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, Jó capítulo 1, verso 5. Mas a luz tinha vindo, como ela é, e o homem foi responsável pela sua reação a ela. Deus é luz, amados e amadas. Em seu lugar, e seguindo o que acabamos de considerar, Deus e seu caráter sempre é conectado com a luz. Deus não é trevas. Lemos: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma.
1 Jó, capítulo 1, verso 5. Este é um tributo distinto de Deus que se refere à sua natureza santa, uma natureza que não conhece o pecado. Deus não pode ter o pecado em sua presença. Deus, em seu caráter santo, foi, em um sentido revelado no Antigo Testamento, mas sabendo que o homem naquela época estava sendo atestado, Deus não mostrou sua graça, como ele faz em Cristo. Os israelitas não podiam se aproximar de Deus a não ser com sacrifícios que tinham que ser repetidos, e ninguém podia entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, com o sangue de um animal ainda. Agora Deus tem se revelado, não apenas como luz, mas também como amor, porque Cristo desceu ao mundo para revelar o coração de Deus, para mostrar a graça, indo até a cruz do Calvário, para morrer por nós, perdidos e culpados. O caráter de Deus, como luz, não foi comprometido, mas seu caráter de amor foi trazido à tona. A realidade solene é que aquele que rejeita a Cristo, nesses dias de graça de Deus, rejeita não apenas a luz, mas também o amor. Filhos da luz. Em último lugar, o crente que aceitou Cristo foi trazido para a luz, porque lemos: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 8, fomos libertados do império das trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13, e somos agora chamados para andar como filhos da luz. Efésios capítulo 5, verso 8. Se o mundo rejeitou a Cristo, ele permanece em trevas morais. É a única luz que ele vem dos crentes. O Senhor Jesus disse aos seus seguidores: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. Viram, amados e amadas? Vós sois a luz do mundo. E assim também nós somos hoje, amados e amadas. O homem pode meter a luz da palavra de Deus, mas para aqueles que não leem a palavra, a única luz que eles veem é o que é exibido através dos crentes. Quão importante então é nós deixar que brilhe também a nossa luz diante dos homens. Mateus capítulo 5, verso 16. Para que Deus possa ser conhecido através de nós, para que o mundo o glorifique, e toda honra e toda glória seja dele. É triste dizer que é muito comum ver pessoas como aqueles a quem o Senhor falou quando disse: se portanto a luz em ti, são trevas. Quão grandes serão tais trevas? Mateus capítulo 6, verso 23. Quando o homem é trazido à luz, mesmo sendo de uma forma exterior, então a rejeita. Ele cai em maior das trevas do que aqueles que nunca conheceram. Isso está acontecendo hoje na cristandade. É um terrível julgamento os aguarda. Enquanto esse aviso é, sem dúvida, direcionado primeiramente aos incrédulos, também é um aviso para nós como cristãos que podemos ser tentados a esconder nossa luz por estarmos em conformidade com este mundo. Nesses últimos dias, o mais importante é que deixemos a luz brilhar em nós, servas do Senhor. Deus é luz. O apóstolo João tinha visto a Jesus e viu nele a manifestação da vida eterna que estava com o Pai. E o que ele tinha visto e ouvido declarou aos santos, a quem escreveu, para que tivesse comunhão com ele, uma comunhão que era com o Pai e com o seu Filho Jesus. Nada poderia ser mais abençoado do que maravilhosa associação e comunhão na qual os santos foram trazidos. Então o apóstolo escreveu essas coisas a eles para a sua alegria seja completa. Tudo isso é a expressão da infinita graça de Deus, demonstrada a pobres pecadores, e ele estava feliz por tirá-los das profundezas da ruína.
libertando-os do poder, do pecado e de Satanás, dando a eles a vida divina e eterna. Também os trazendo para a sua própria presença e os estabelecendo ali em uma conhecida e eterna relação em si mesmo. Isso é pura graça, sem mistura, o fruto do infinito, eterno amor. E de fato isso é muito abençoado. Luz e amor. Porém, o coração humano, em sua lamentável perversidade e maldade, está sempre pronto para abusar da graça. Sim, até mesmo transformando a graça de Deus em lascívia. Se assim fosse possível, então encontramos a verdade de Deus guardada em todos os lados. Se Deus toma pecadores vis e os traz para a sua presença própria, para ter comunhão a si mesmo, então isso é motivo de profunda alegria e gratidão ao fazer isso. Deus não deixa e jamais deixará seu caráter de lado. Sua santidade imaculada, sua pureza absoluta deve brilhar em tudo o que ele faz, assim como seu amor, graça. Deus é amor, Deus é luz. Da mesma forma, luz e amor são as essências do que ele é na sua natureza. E se fomos feitos participantes da natureza divina, beneficiários dessa vida eterna, a qual manifestada em Jesus Cristo, Filho de Deus, aqui na terra, devemos nos lembrar de que a natureza daquele que é luz, pureza absoluta, obrigatoriamente detectando e excluindo todo o mal. Então o apóstolo diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma, sem mistura com as trevas. Nenhuma linguagem poderia ser usada para descrever mais claramente a intrínseca e absoluta pureza de Deus. Tal pureza não admite nenhum nível de maldade. Não é apenas a luz de Deus, mas nenhuma treva pode ser misturada à luz. As trevas são imediatamente excluídas pelo que ele é como a luz. E se fomos trazidos por Deus, nós não estamos em trevas, sentido espiritual, filhos, mas na luz. É o lugar e condição no qual fomos trazidos. Fomos trevas um dia, sim, porém agora a luz do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 8. Em nosso estado natural nós éramos trevas. Agora, como redimidos por Jesus Cristo e trazido a Deus e feito participante da sua natureza de vida, nós somos luz do Senhor. Que mudança, tanto de lugar e condição, uma vez distante, porém agora a presença de Deus em Cristo trazido para perto pelo seu sangue. Outros adversário agora, porém reconciliado em uma límpida luz, capaz de olhar para a face do Senhor e dizer: Abba, Pai. Antes incapazes de termos pensamentos, sentimentos e desejos comum a Deus, agora possuindo a sua natureza divina e capacidade de ter comunhão com Ele e com seu Filho Jesus Cristo. Poderíamos então dizer que fomos trazidos para Deus e temos comunhão com Ele. Enquanto proclamamos isso, continuaremos andando em trevas? Então isso é tudo uma mentira? E não falamos a verdade? Na luz, se fomos trazidos a Deus, estamos na luz porque Deus é luz e fomos feitos participantes da sua natureza divina. Deus tem se revelado em Jesus e através dessa revelação fomos trazidos a Ele, recebendo a vida que foi manifestada em Jesus. E assim fomos trazidos à comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Somente possuindo essa vida que somos capazes de ter comunhão com Deus. E se possuímos essa vida que estamos nessa comunhão, estamos necessariamente na luz. A luz é o que Deus é na pureza da sua santidade e a sua natureza. Nós participamos dessa natureza, assim estamos na luz.
Mas se dissermos que participamos dessa natureza e que temos comunhão com Deus enquanto andamos nas trevas, conectamos trevas com Ele, que é luz? Não. É mesmo que dizer que as trevas pertencem à pura e santa natureza, aquela vida divina que foi manifestada em Jesus, e isso é uma mentira, e não conhecemos a verdade. Estamos ainda em trevas morais em nossa natureza, e não conhecemos Deus. Aborrecimentos do pecado. Vamos continuar no terceiro vídeo. Amém?